A CGU, que é a Controladoria Geral da União, identificou 15 milhões de reais em desvios e desperdícios de dinheiro público nos repasses determinados por emendas parlamentares a ONGs. Como isso é possível? Jamais imaginei dar uma notícia como essa. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, identificou 15 milhões de reais em desvios e desperdícios de dinheiro público nos repasses determinados por emendas parlamentares a ONGs. Como isso é possível? Jamais imaginei dar uma notícia como essa. Oh, meu Deus! E agora? Oh, estou em choque. Os problemas identificados pela CGU vão desde superfaturamento na compra de itens até gastos que não estão relacionados aos projetos que as emendas deveriam financiar. O montante diz respeito às 10 ONGs que mais receberam recursos públicos no período que compreende 2020 a 2024. A série de levantamentos da CGU foi feita no âmbito de ações no STF que questionam a transparência dos outros e a rastreabilidade das emendas. Após a apresentação dos relatórios, o ministro Flávio Dino abriu prazo de 10 dias para que a Câmara, o Senado e o PSOL, que é o autor da ação, se manifestem. Até lá, as emendas seguem suspensas. Alguém quer falar disso aí? Eu quero falar. Primeiro, porque as emendas parlamentares... Porque eu não consigo acreditar que tem corrupção em ONG. Nossa, será? Não consigo. Isso, detalhe, pegaram só as 10 mais. Organizações não governamentais que trabalham com dinheiro do governo. Dinheiro de emendas. Dificuldade de transparência. A CGU está pegando isso. Eu acho que as emendas parlamentares, a gente tem mais de 50 bilhões de reais de emendas parlamentares só para o governo federal, só para o Congresso Nacional trabalhar, é um absurdo. Aí tem muita coisa. O que a CGU está pegando são apenas as 10 ONGs que mais receberam dinheiro. A maioria dela é Rio e Brasília. Quantas depilação de toba o PCU não conseguiria ter feito com esse dinheiro? É muito dinheiro, é muita depilação. E aí tem muita sujeirada. Se colocar a lupa nas emendas parlamentares... Mais sujeirada que nos toba da TCU, que era para depilar. Tem muita coisa errada aí. É só fiscalizar que vai. Infelizmente, as emendas parlamentares são um câncer no país. Na minha opinião, deveriam acabar. Pelo menos ficar apenas as emendas individuais, lá quando começou a coisa toda, apenas as emendas individuais, uma participação pequena dos parlamentares no orçamento da União e acabar com isso, porque isso é o que corrói a nossa democracia de fato, que o Legislativo não legisla mais como deveria, porque está de olho apenas nas emendas e essas emendas são distribuídas aí, no caso das emendas PIX, quase sem nenhuma transparência. Isso é um absurdo. Olha, eu acho o seguinte... Se, por exemplo, fala-se muito, né, na lei eleitoral brasileira de abuso de poder econômico, abuso de poder político, que as pessoas têm que concorrer paritariamente aos cargos. Enquanto existe emenda parlamentar, não existe. É impossível que se fale em candidaturas equânimes, porque o cara lá está 4 anos comprando voto de uma certa maneira, através de obras, etc. e tal. Se você olhar o extrato das eleições de 2024, por exemplo, os partidos do Centrão que cresceram muito são os partidos que mais administram esses 50 bi de emendas parlamentares e conseguiram distribuir para sua base. Tem várias exceções, óbvio, toda regra tem exceção, a gente não está falando aqui genericamente, porém, muitos dos partidos que controlam essas emendas conseguiram destinar volumes vultuosos dessas emendas para cidades que eventualmente elegeram candidatos a prefeitos dos seus partidos. Emenda parlamentar é outro nome para corrupção institucionalizada. No passado, quando o governo precisava, para aprovar os seus projetos, muitas vezes impopulares, comprar os parlamentares, ele fazia por debaixo dos panos. Então, eles ampliaram as emendas parlamentares, tornando esse mecanismo institucionalizado. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o vereador Fernando Holliday denunciou um esquema
envolvendo emendas parlamentares, com gravações em tudo. Se você procurar, você vai encontrar essas gravações. E o que acontece é que o recurso é destinado para ONGs, destinado para eventos culturais, inclusive. A cultura é um dos maiores alvos desse tipo de corrupção. E como é muitas vezes difícil você mensurar o preço das coisas, o preço é superfaturado e esse de recurso é desviado. Por que os parlamentares hoje em dia, principalmente os do Centrão, têm tanto interesse em emendas parlamentares? Chegue à sua conclusão. Mas o cálculo é um tanto quanto óbvio. No passado, era mais difícil para que eles conseguissem articular os seus esquemas de corrupção. Hoje, é muito mais fácil. E a nossa democracia acaba sendo corrompida. Porque o parlamentar não legisla mais de acordo com os seus valores e princípios, mas ele legisla visando os seus interesses econômicos. E ainda, Geisiane, se você fala do recurso, pega e diz que ele é desviado, você ainda toma uma ação de homofobia. O Thomas Sowell tem uma frase bem interessante quando ele vai analisar a política americana. Ele fala que o político tem dois interesses. O primeiro interesse é se eleger e o segundo interesse é se reeleger. E aí, para fazer isso, para alcançar esse objetivo, muitos deles não medem quais são as consequências e quais são as ferramentas que eles vão utilizar para chegar nesse objetivo. É isso que esses orçamentos se tornam dentro do que acontece ali em Brasília. E aí, assim, a gente linka muito com a pauta passada, né? A gente estava falando aqui da situação do trabalhador brasileiro, da situação de como a economia no Brasil está, que é decidida por burocratas que estão em Brasília completamente longe da realidade do brasileiro, que faz tudo funcionar, decidindo onde que vão esses dinheiro para cultura. Que cultura? De novo, minha pergunta, que raio é que eles estão chamando de cultura, pelo amor de Deus? Porque tudo eles colocam em cultura, tudo eles colocam em ONG. Tudo eles colocam. Cuidado. E aí eles sempre, mais uma vez Sowell, né? Sempre com essa frase bonita, com esse sentimentalismo de que, olha, não, é para fomentar a cultura, é para que a ponta tenha acesso a alguma coisa boa. Não é, isso é mentira. O Ministério da Cultura, por exemplo, deu agora uma boa porcentagem também, na casa dos bilhões, de dinheiro para ONGs, e descobriram que essas ONGs tinham ligação com o PT. Ou seja, só um dinheiro se retroalimentando dentro do sistema. Aí me vem deputada falar que a situação do trabalhador... Tá, tudo bem, mas o que vocês estão aí em Brasília fazendo efetivamente com esse tanto de dinheiro na mão para melhorar a vida do pobre, que é quem sustenta o sistema? Então, é Brasil acontecendo. É uma administração que não sabe fazer, não sabe o que está fazendo, não tem ideia do que está fazendo acontecendo. De novo, menciono o exemplo da pandemia. Paulo Guedes, na pandemia, entregou um país com as contas no azul. Por quê? Porque ele era um gênio, um mágico, um deus que desceu da terra? Não. Porque estava sabendo o que estava se fazendo ali. Porque estava baseando-se em teorias econômicas que funcionam na realidade. Matemática heteronormativa patriarcal. É isso. Bom, mas você sabe, esse é o problema, Geisiane. O político que é corrupto, ele não é afetado pela sua própria corrupção. Exato. Não é ele que vai ter o filho morrendo na fila de hospital. Exato. Da mesma forma que o político, por exemplo, a Erika Hilton, não vai ser afetada quando o desemprego vier. Ela vai ter o emprego dela garantido, mas o mais pobre vai ser afetado. E muito menos ele vai assumir a responsabilidade por esses problemas, porque a lei no nosso país não funciona. Agora, você falou de chegar na ponta, professor Suono. A única garantia de se chegar na ponta nesse país hoje é a maconha. Você continua queimando tudo até a última ponta, garantia pelo STF. Pode parecer uma brincadeira, às vezes. Não é brincadeira, é verdade. É a mais nua verdade. A gente citou um filme aqui, o Good Morning Vietnam, aí perguntava, é verdade que está tendo problema de droga no Vietnã com os soldados americanos? Não, o fornecimento está perfeito. Parece que a única coisa que funciona no Brasil é isso, mas olha... Eu lembrei do Renan Filho de quem? Grandíssimo filho. Mas veja, não se esqueça. Tem várias questões. A primeira deve fazer apenas uma especulação. O valor são 15 milhões. O que Itaipu deu para o Jajapalusa? 15 milhões. Olha que coisa. 15 milhões, né? É só dinheiro que sai. E a gente não presta atenção que aqueles 15 milhões que foram dados ali, é um montante expressivo que nesses 15 milhões que estão jogados para ONGs. Eu, particularmente, sou absoluto defensor de ONGs. Só tem um detalhe, vamos entender o que ONG serve. A ONG é a sociedade civil se manifestando, se organizando para tentar resolver um problema dela. Ela vai atrás do dinheiro onde? Na própria sociedade. Ela não vai no Estado nem no governo. Porque se ela for no Estado e no governo, ela se torna funcionário público sem concurso ou instrumento de corrupção.
Não estou dizendo que isso aqui é corrupção, mas é possível que seja. Essa talvez seja a razão pela qual você não pode ter que organizações não governamentais, organizações civis que queiram se apresentar, tenham trabalhos que sejam trabalhos do Estado ou do governo. Ela trabalha para outra coisa, ela trabalha para manifestar o que a sociedade quer. E não para estar recebendo dinheiro do governo, para estar executando aquilo que o governo deveria fazer. Essa é a primeira deturpação. Já a segunda que a gente vê é a questão da emenda parlamentar. O Pavanato falou, isso é corrupção institucionalizada. Isso é a prova de que o nosso sistema não tem como funcionar, porque só existe a porcaria da emenda parlamentar, porque a gente não tem um pacto federativo que seja verdadeiro. O que eu gostaria? Eu gostaria de ter condição de ver que o dinheiro chegasse para o prefeito, ficasse na prefeitura e o vereador colocasse a cara a tapa para botar o dedo na cara do prefeito e dizer, você vai gastar isso corretamente. Por quê? Porque a população pode te encontrar na rua, não é para te bater, é para te cobrar. Para dizer, por que você não está fazendo isso? Por que o prefeito não está fazendo? Por que isso não faz? Porque o dinheiro todo vai para o centro. E lá eles criam a ilusão de que assim eles estão fiscalizando o uso do recurso público. Mentira, é só espaço negociata. De acordo com a reforma, né, essa nova reforma tributária, lembrando que eles Achei querem... que era a reforma da sala da Janja. Ah, também. Mas eles vão centralizar ainda mais na União, né? Então, centralizando ainda mais, esse tipo de processo que acontece com emendas e tal, ficará ainda mais farto para acontecer. Vai ficar pior. Essa lógica das emendas deturpa totalmente a nossa democracia. Porque o legislativo não faz mais o papel fiscalizador, que para mim é um dos mais importantes. Cara, genial. Não faz o papel de fiscalizar. Olha, exatamente. o prefeito não está fazendo isso, no caso da Câmara dos Vereadores, ou no caso do Congresso Nacional, o presidente da República, os ministérios e tal. Não faz. Agora o legislativo quer apenas emendar o orçamento, quer destinar dinheiro com um mínimo de Uma transparência. frase da esquerda, quem fiscaliza o fiscal. Agora, uma outra coisa que eu acho importante... O sistema fiscaliza o fiscal, se ele criar os sistemas de travas e contrapesos que não permitam que o interesse privado seja escamoteado. Sistema de travas e contra... Não, esquece, vai, fala. Não tem isso nesse país. Não tem. Eu queria trazer aqui de novo a discussão da lógica do 6 por 1, rapidamente, para que a gente não fique perdido que a esquerda ganhe essa narrativa de que eles estão defendendo os pobres e a esquerda é que não quer, a direita é que não quer diminuir a carga horária do trabalhador. Eu acho que a gente deveria entrar nessa discussão, inclusive questionando aqui o Pavanato. A gente tinha que entrar nessa discussão propondo o modelo americano. Vamos colocar um mínimo que é pago por hora de trabalho e o trabalhador e o empregador que decidam quantas horas de trabalho, de que maneira vai ser e acabou. Isso aí. Ponto. Nós temos que apresentar uma proposta na frente, não ficar só se defendendo, que eu estou vendo muita gente do nosso lado, lado da direita, ali, olha, não é bem assim, precisamos ver, precisamos conversar. Mande uma nova contraproposta para lá. Já tem uma proposta já. Eu estava vendo o Nicolas citando que ele assinou uma proposta nesse sentido de você pagar por hora trabalhada. Acabou. Isso me resolveria, não, mas aí é mais flexibilidade. É o modelo americano. Sim, é o modelo americano. Bom, funciona bem lá. Vamos. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.